Eu sempre tive uma baita curiosidade para entender como, há 500 anos atrás, aqueles artistas e escultores famosos da Europa conseguiam produzir aquelas grandes e lindas e belas e impressionantes esculturas bíblicas. Por isso hoje eu vou falar brevemente da escultura, uma das mais famosas do mundo das artes, que é o Davi de Michelangelo. Então, se você curte também esse tema, fica nesse breve vídeo para entender um pouco do contexto do grandioso Davi. No ano de 1501, na então famosa Florença, capital da região da Toscana, o jovem com pouco mais de 25 anos, Michelangelo, recebe o convite para esculpir a famosa figura de guerreiro bíblico Davi. Michelangelo havia recebido essa encomenda porque dois outros escultores famosos da época haviam desistido de esculpir o grandioso personagem, que demonstrava para a população, ao mesmo tempo, um homem justo e bastante cívico, em homenagem à então jovem República Florentina. Os escultores Agostino di Duccio e Antonio Rossellino desistiram simplesmente de esculpir o Davi porque disseram que o mármore não tinha tanta qualidade. Como eu falei para vocês, Michelangelo tinha pouco mais de 25 anos e ele entendeu que aquela seria uma grande oportunidade dele se projetar como artista e escultor ímpar naquele berço arquitetônico que era Florença, onde havia uma competitividade artística imensa. Michelangelo aceita o convite e topa o desafio, até que 3 anos depois, em 1504, estava lá Davi prontíssimo e super bem feito. Mas ele não foi projetado inicialmente para ficar na Galleria della Accademia de Florença, que é onde hoje em dia está o Davi, e sim para ficar no topo de uma grandiosa, uma das mais importantes catedrais de Florença, que é a Catedral Santa Maria del Fiore. Davi tinha o destino de ficar em cima dessa catedral, num lugar de destaque, ao lado de mais 11 heróis bíblicos. Como eu falei para vocês, depois de 3 anos, Davi ficou pronto e superou as expectativas dos seus patrocinadores. Só que Davi não foi para um local coberto, ele não foi para uma galeria, e sim ficou a céu aberto, na praça, com sotaque italiano, Virgínia, Piazza della Signoria. Tá bonito, mais ou menos. E lá ele fica durante muito tempo. E conforme o passar do tempo, conforme as mudanças climáticas, ele vai se deteriorando pouco a pouco. Por isso, ele sofre alguns acidentes e depois algumas reformas. E depois de algum tempo, ele é levado para a então Galleria della Accademia de Florença. É bem interessante ressaltar algumas características desse Davi de Michelangelo. Diferente de Caravaggio, ele não é representado com a então cabeça de Golias sendo segurada. Ele está concentrado, pensando na atitude que deve levar. Assim, Michelangelo queria demonstrar que as pessoas, elas deveriam ser civis, obedecer à ordem e não seguir a barbárie, seguir o sentimento da liberdade civil que dominava a então República de Florença. Voltando um pouco nas informações que eu coloquei no início desse vídeo, Davi ficou numa praça pública e ali ele passou por algumas aventuras, como no início do século XVI, caiu um raio em cima dele e realmente ficaram preocupados com a estrutura de Davi. Na expulsão da família Médici de Florença, naquele vucu-vucu, naquela confusão, em meio à Piazza della Signora, ai meu italiano, foi jogado uma cadeira em Davi, aí ele foi, enfim, ficou meio quebradinho, mas consertaram. E essa confusão fez Davi quebrar o seu braço em 3 partes. E até hoje, dentro da galeria de Florença, dá para perceber a construção, a reforma que fizeram no braço de Davi. Sem contar nas inúmeras maneiras de limpeza do mármore que a cada tempo iria danificando
com o visual original de Davi. Por isso, em 1873, o Davi original foi levado para dentro da galeria da academia para não sofrer mais com as intempéries climáticas e com os acontecimentos ali da praça. E na Praça de la Senhora foi colocada uma cópia de Davi, bem bonita. Eu vejo sempre pelas imagens e pelos meus sonhos, mas um dia eu irei ver ao vivo e a cores. Retornando às informações do Davi de Michelangelo, diferente de Caravaggio, um Davi mais violento não é representado com a escultura de Michelangelo, e sim um Davi bem reflexivo. Uma das escultoras, na verdade, uma das restauradoras do Davi, disse que ao fazer o processo de toda a reforma da escultura, ela ficou muito impressionada com o olhar de Davi, com toda a complexidade das veias de Davi, que são muito bem representadas, com a postura não só de um guerreiro, e sim de um cidadão reflexivo, que era a então proposta do momento que a escultura foi feita. Diversos críticos da arte dizem que a figura de Davi foi muito popularizada, portanto, aquele ideário inicial foi perdido no tempo e acrescentado pela moda e pela indústria cultural dos últimos tempos. O que você acha? O que você pensa sobre essa popularidade que Davi, o gigante de mais de 5 metros, de pouco mais de 5 metros de altura, ganhou nos dias de hoje? Eu particularmente gosto, mas eu ainda não tenho uma t-shirt do Davi. Acho que vou providenciar. E você, meu querido, minha querida, gosta de arte? Gosta desse assunto? Coloca aqui nos comentários qual é o próximo assunto ou a próxima escultura que você gostaria de saber a história, e eu vou adorar falar para você. É isso, até a próxima, a gente se vê!